Olá, caros alunos, tudo bem? E estamos de volta, né? O recesso acabou e a gente precisa começar a falar dos nossos conteúdos novos, né? Então a gente vai começar falando agora, no terceiro bimestre, sobre ângulos. É um conteúdo de geometria que a gente ainda não tinha falado, né? Esse ano ainda. Desconsidera aqui, por favor, que o professor não mudou, ó, ângulos, né? Esse conteúdo, infelizmente, ele não tem no livro de vocês, então só temos esse material de apoio, tá bom? Mas depois, o que segue, depois de ângulos, tem no livro de vocês, tá bom? Então, o que vem à sua cabeça quando você lê essa palavra, né? Ângulo. O que você pensa quando você ouve essa palavra? Então, pensa aí um pouquinho e aí vê tudo que eu falar hoje na aula, vê se é mais ou menos isso que você já imaginava que seja ângulo. Então, afinal de contas, o que é um ângulo, né? Então, um ângulo, na verdade, é uma abertura que é formado por duas semirretas que partem do mesmo ponto. E esse ponto, de onde elas partem, a gente chama de vértice, e cada lado desse ângulo, né, cada semirreta desse ângulo, a gente chama de lado do ângulo, tá bom? Então, um exemplo, né, de ângulo, aqui tem uma abertura, ó. Então, essa abertura, esse é o ângulo, esse em rosinha aqui, esta abertura que é o ângulo. Ele é formado, ó, por dois lados, então um lado A e um lado B, né, aqui, um ponto A e um ponto B, que ligam ao vértice, ó, certinho? O vértice aqui eu chamei de O, e cada ponto desses A e B. Sempre a gente usa a letra maiúscula para designar ponto, tá? Então, eu posso escrever dessa forma, ó, é um ângulo AOB. Então, ele começou no AOB. Sempre onde é o vértice, a letra que for o vértice, em cima vai o acento, tá bom? Então, é essa a nomenclatura de ângulo, e aí a gente tem um exemplo de ângulo. Como que a gente nomeia, então, um ângulo? É aquilo que eu já falei antes, né? Tem duas maneiras. Uma delas é essa que a gente viu acima, ó. Ângulo AOB ou AO com acento em cima do OB. Essa é a mais utilizada, tá? Não tá errado escrever assim, mas a gente usa mais essa. E esse ângulo é um ângulo que mede 30 graus, ó. Então essa abertura tem 30 graus, então a gente diz que o ângulo, né, AOB é igual a 30. Bem, o ângulo AOB. Aqui tem uma outra nomenclatura que ela não é tão utilizada, mas como eu falei que são duas, né? Então você pode chamar só esse esse ângulo A aqui, né? Ó, A minúsculo com acento ou sem o acento. E essa nomenclatura, a mesma, né? Não é tão utilizada. A mais utilizada é a anterior, tá bom? Então, quando ele pedir para você nomear, né, um ângulo, você tem que escrever ou daquela outra maneira ou dessa. Como que a gente mede um ângulo? Então, a medida de ângulo é grau, isso você já deve ter ouvido falar, né, que a medida de ângulo é grau, e a gente põe essa bolinha logo ao lado do número, como a gente já viu lá no exemplo, vai ver aqui de novo. E a gente utiliza principalmente o transferidor, que ele pode ser de uma volta completa, né, que você já com certeza viu esse transferidor, ou ele pode ser de meia volta, né? Então a gente consegue medir tanto com esse, tanto com esse. Esse tem 360 graus, que é uma volta completa, e esse tem 180 graus. Então, ângulos maiores, eu não consigo medir, maiores que 180. Eu não consigo medir com esse? Consigo também, tá? Você consegue medir. Claro que com esse vai ser um pouco mais fácil, mas dá para medir com os dois. Como que eu uso um transferidor, então? Então,
Basicamente, a gente tem que ter o ângulo, e aqui tá desenhado o ângulo, ó, ficou embaixo, né, do desenho, mas o ângulo é esse daqui. Então, eu coloco o meu transferidor bem no meio do vértice, ele tem que estar bem aqui no meio. Esse transferidor, esse desenho, né, não apareceu, mas bem aqui, ele tem uma marquinha no meio do transferidor de você. Se você tiver um em casa e puder olhar, dá uma olhadinha aí. Ele tem uma marquinha no meio, então você põe bem nela. Sempre ele tem que estar no zero, um dos nossos lados, tá? E aí o outro lado vai indicar quantos graus estão. Então ele tá aqui no zero, ó, e ele indicou 120 graus. Então o ângulo tem 120 graus. É isso que eu acabei de falar. Como que a gente então classifica ângulos? A gente classifica eles de acordo com a abertura, né? De acordo com a quantidade de graus. Preciso sempre de um transferidor para saber classificar? Não precisa. Tem alguns que, olhando, a grande maioria das vezes, você vai só olhar para o desenho e você já consegue classificar ele. Então, o ângulo reto, com certeza você já ouviu falar que é um ângulo de 90 graus, que é aquela quina, né? Aquela ponta da mesa, aquele ângulo bem perfeitinho, né? Então, por isso ele chama de reto, com um ângulo bem retinho. E aí, a gente chama esse ângulo, então, de ângulo reto. Aqui tem um desenho dele, ó. Com certeza você já viu em triângulo, retângulo, tem um ângulo reto. Nos quadrados tem ângulos retos, né? Onde que a gente encontra também? Aqui eu coloquei um desenho de um menino fazendo uma posição de judô, né? E aí, a abertura aqui da perna dele está caracterizando, então, um ângulo de 90 graus, tá bom? Depois, ângulo raso. Como o nome já diz, ele é raso. Quando você olha o desenho dele, ó, ele é totalmente aberto, ele é um ângulo de 180 graus. Então, tanto o ângulo reto quanto o ângulo raso, eles são específicos. Ele tem que medir 180 graus para ser um ângulo raso. Ele tem que medir 90 graus para ser um ângulo reto. Tá bom? Aqui, ó, a gente tá passando pelas Olimpíadas, né? Então, esse passo, nessa abertura, que é uma abertura total, faz um ângulo de 90 graus. E depois a gente tem dois ângulos que vão ficar entre o ângulo reto e o ângulo raso. Então, o ângulo agudo é todo ângulo que é menor do que 90. Então, eu tenho infinitos ângulos, né? 89, 88, 87. Todos esses ângulos são ângulos agudos. Tá vendo a diferença? Antes o reto precisava ser igual a 90. Aqui todos os que têm medida menor do que 90 são agudos. Então, ó, esse é um ângulo de 40 graus, um ângulo agudo. Um ângulo de 30 graus, ângulo agudo. Tá bem? Então, todos os que são menores do que 90, ângulo agudo. E o próximo, todos os ângulos que são maiores que 90 e menor do que 180, a gente chama de ângulo obtuso. Então, ó, 120 graus, que é o mesmo desenho de antes, ele é maior do que 90 e menor do que 180, ó. Então, ele é um ângulo obtuso. Que um ângulo, ó, de 135 graus, um ângulo obtuso, bem? E ainda a gente tem um ângulo giro. O ângulo giro é aquele que é exatamente um ângulo que dá uma volta completa e ele tem 360 graus, tá bom? Então, aqui, ó, ele vai começar no zero, ele vai dar uma volta completa e vai parar aqui. Esse é um ângulo giro, ele tem 360 graus. E um exemplo prático seria a Terra, que ela é uma esfera e ela gira em torno do próprio eixo. Então, uma volta completa, que quer dizer um dia, né? 24 horas, faz um ângulo giro, tá bom? A atividade, então, que você tem para fazer nessa aula, o próximo slide que vai aparecer aqui, depois você dá um pause ou olha lá na aula em PDF, você vai copiar no seu caderno. Ela observem, um resumo de tudo que eu falei aqui agora, de todos os ângulos que eu tenho. Então, faz da maneira que você achar melhor, não precisa fazer nessa disposição, pode fazer um abaixo do outro, se você quiser, tá bom? Sem problemas. Mas copie tudo que tá nesse slide, tá bom? É um resumo, então, de tudo que eu falei até agora, certo? Obrigado, até a próxima aula.